Faz um vídeo com dicas em aquarela. Claro, eu vou fazer e vai sair lá no meu. Olá, gente, eu sou a Laro e hoje vamos fazer um pedido de vocês. Dicas de aquarela. Bom, a primeira dica, e que eu considero uma das coisas mais importantes, é o material. O material, ele serve praticamente para definir qual é a qualidade da aquarela que você vai utilizar. A primeira coisa que eu falo é, se você é iniciante, se você tá ali para um hobby, compre aquarela estudantil. Aquarela em nível escolar. Os materiais de desenho, eles se baseiam de nível escolar, nível intermediário, semiprofissional e profissional. Os profissionais são aquelas paletas que custam uns R$ 500, da Sakura, coisa linda, maravilhosa. E os escolares é o que eu tenho aqui em casa. Eu tenho esse modelinho aqui, que tá bem acabadinho, gente. Eu já uso ele tem 1 ano. E como vocês podem reparar aí pelas aquarelas, ele tem uma qualidade boa, mesmo sendo de nível escolar. A segunda coisa que é bem importante são os pincéis. Trabalhem com pincéis de bico, que são esses tipos de pincéis aqui, que eles formam um bicozinho. Eu também uso bastante pincel chato. Cadê alguns exemplos de pincel chato? Aqui, ó. Esse aqui é um pincel chato. Eu uso bastante também. Mas o mais recomendado para aquarela é esse de ponta. E que serve para fazer aquelas manchas, sabe? Ele é o melhor para contencionar água. Então, o melhor material possível para você trabalhar. E existem pincéis assim também. E sempre macio, tá? Esses pincéis duros, deixa eu pegar um pincel duro aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Esse aqui é um pincel duro. Ele não é bom para aquarela. Ele é bom para fazer texturização em guache, em acrílico. A aquarela não desenvolve bem com esse material. Ele não trabalha muito bem assim. Mas para outros ele fica bem interessante. E o terceiro material que você vai precisar é o papel. O papel é importante. Por quê? Vou pegar aqui essa ilustração que fiz no vídeo anterior. Isso aqui é uma folha sulfite. Tá vendo que ela é bem fininha? Ela ficou toda turva, tá vendo? É isso que acontece quando você coloca água no pincel. Ele vai ficando turvo quando você coloca água no pincel. É isso que acontece quando você coloca água no papel. Ele vai ficando turvo. E dependendo da quantidade de camadas que você vai fazendo, você fura o papel. Então é... Meu Deus do céu, borrou. É, um momento. Aqui também tá borrado. Ah! Então, a primeira coisa que você pensa é um papel um pouquinho mais grosso. Papel de aquarela é caro. Mesmo não sendo profissional. É estritamente caro. Um bloquinho com 20 papéis, você paga ali R$ 60 pra cima. É muito caro. Porém, tem o papel da Canson, que é um pouquinho mais barato, que 20 papéis, um bloquinho de 20 folhas, tá ali por R$ 20. Sai R$ 1 cada folha. Ele é um papel mais grossinho. Eu recomendo de 300 gramas pra cima. O recomendado, assim, pra aquarela mesmo, é papel de 500 gramas. Porém, todavia, entretanto, dinheiro não cai em árvore, na verdade dá em árvore. Tá difícil conseguir dinheiro hoje em dia, então dai ali um papel menos caro e com menos gramatura. Quanto menor a gramatura, mais barato. Dá pra você fazer aquarela em papel sulfite? Tá, olha a prova aqui, ó. Sulfite, folhinha, eu acho que não tem nem 180 gramas aqui, deve ter 90 gramas. Uma aquarela muito bem feita, porém, ela não vai ter tantas camadas, tantos detalhes. Então, se você quer uma coisa assim mais trabalhada. E também existem aquarelas, como eu posso dizer, abstratas. Eu vou colocar alguns exemplos de imagem aqui pra ficar mais fácil de identificar. Que são aquelas aquarelas que elas são muito diluídas em água. Que elas ficam uma coisa assim mais abstrata, mais uma forma. É um outro estilo de fazer aquarela, uma coisa que eu não faço. Mas também precisa de uma gramatura maior. Então depende aí, se você quer fazer um desenho que precisa de menos água, que você não quer tanta textura de aquarela assim, uma folha sulfite dá pra você ir treinando e tal. Agora, se você quer uma coisa mais desenvolvida, eu recomendo aquele da Canson, vou deixar uma foto dele aqui. Ele tem uma gramatura ok pra você ir trabalhando com várias camadas. Agora, se você já tem dinheiro, se não é um hobby pra você, e você quer usar isso como meio profissional, tipo, você gosta muito e é o seu vibe, vai em materiais, assim, com uma gramatura bem alta, de 500.
Eu ganhei, inclusive, deixa eu tirar aqui, de uma amiga. Tem vídeo aqui no canal falando desse sketchbook, que é esse sketchbook aqui que eu ganhei de uma amiga. E a crematura dele é bem alta. Presta atenção na grossura de uma folha. É bem alto, tá vendo? Parece uma cartolina de tão grosso que é. Comparando com uma folha sulfite, você percebe o quão grosso é. E você percebe que eu consigo tremer bastante também. Então, essas folhas são as melhores. Quesito material é isso. Você não precisa de muito. Ai, senhor. Por que eu abri isso aqui? Vai ficar aqui em cima, depois eu guardo. A segunda dica, e uma dica que eu considero... Na verdade, possivelmente não vai ser uma dica muito útil, porque se você já tá nesse vídeo, significa que você já está fazendo isso, que é se inserir na comunidade artística de aquarela. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Pinterest e em vários outros portais, existem muitas pessoas que fazem aquarela por muito tempo e já fazem vídeos falando sobre isso, de como ter essas técnicas e tudo mais. Então, entre nessa comunidade, tem vários canais. Eu aprendi muito com a Renata Selly. Ela tem alguns vídeos que ela pega uns livros que ensinam técnicas de aquarela e ela vai fazendo no vídeo e aí você pode ir acompanhando. Tem cursos e workshops de aquarelas gratuitos em vários portais. Eu nunca fiz nenhum, sendo bem sincera, eu sempre fui muito no feeling. Eu gosto de pegar a folha e ir pintando, ou então pegar uma referência como uma foto e ir tentando fazer. Não sou muito de ficar assistindo vídeo sobre isso, até porque aquarela pra mim é mais um hobby. Porém, se você quer uma coisa assim mais profissional ou entender um pouco mais, tem milhões de vídeos na internet ensinando passo a passo de como fazer aquarela. Terceira dica, entenda. Ai, gente. Entenda o seu material. Eu gosto de aquarelas pequenas, folhas pequenas. Essas aqui atrás são aquarelas, aqui também. Uma folha pequenininha, é quase uma folha de bloco de nota. E com... Ok? Entenda seus materiais. É importante que você saiba o que você tem na sua mão. Então, sabe aquelas primeiras aulas de desenho? Que você pega, aí faz um monte de quadradinho e fala, não, vou botar muita água aqui, pouca água aqui, e vai testando. Vídeos de teste de materiais tem bastante também disso. É para você conhecer e entender até onde você pode ir. Então, o que difere um pincel extra fino de um pincel... árvore, na verdade o nome desse pincel é leg, não sei porque veio árvore na minha cabeça, é que eu desenho árvore com isso. O que difere um pincel inclinado de um pincel gota, o que difere uma folha mais grossa de uma folha mais fina. Trabalhe com tamanhos de folhas diferentes, de tamanhos de formas diferentes. Tenta entender o material que você tem na sua mão. O que difere essa aquarela de uma outra, você pode ir testando com isso. E o melhor de tudo, de você entender como é que funciona o seu trabalho, é entendendo técnicas. Então, existem 3 técnicas que eu vou passar para vocês agora, que são técnicas bem simples, que vocês podem usar para a primeira aula de aquarela de vocês. Então, vocês vão ver minha mão agora e a gente vai trabalhar com isso, tá? Voltamos. Tem 2 coisas que eu esqueci de falar para vocês na parte de materiais. Vocês vão precisar de um potinho com água. Tem gente que usa 2, um pra molhar o pincel e limpar, e o outro pra colocar a densidade de água na paleta. Eu vou tudo num só. E um paninho, que aí você consegue tirar o excesso tanto da folha quanto do pincel. São 2 coisas que sempre andam comigo. Bom, a primeira dica é o seguinte. Você vai pegar aqui seu pincel molhado e vai jogar na cor da tinta que você quiser. Eu vou fazer com todos para vocês entenderem. Mas vamos focar aqui no amarelo. Quando você molha, você vai criando aqui a sua tinta. Com aquarela em pastilha, né? Aqui é uma das tonalidades mais fortes que você vai ter, porque tem pouca água para muita tinta. E aí, quando você vem aqui no papel, você tem uma cor forte. Mas se você pegar a água tá aqui, por exemplo, jogar aqui no cantinho, no seu codê, e acrescentar mais água, e mais água, você vai ter aqui do lado uma tonalidade mais fraca. E assim vai indo, quanto mais água você vai acrescentando, mais fraco vai ficando a aquarela. E quanto menos água você acrescenta, pega aqui bem pouquinho, coloca menos,
maior é a sua densidade da aquarela. Então, essa é a primeira coisa que eu peço pra vocês fazerem. Vai aí, deixa eu usar aqui outra cor, limpar o pincel. Pra limpar o pincel bem simples, bate um pouquinho na água, no paninho. Vamos aqui na cor laranja. Aqui, ó. Eu coloquei um pouco de água nele no início do vídeo e deixei aqui. Então, a água já pegou bastante. Joga aqui. Pega um pouco, dissolve no cantinho. Ah, eu misturei com outra. Pega aqui, dissolve aqui com mais água. Que aí você vai acrescentar o quê? Outra tonalidade. E aí vai indo. Lembra que eu falei do pincel inclinado? Esse pincel ele pode fazer tanto uma densidade grande, que é você utilizando essa parte do pincel, quanto uma coisa mais delicada, mais fina, usando outra ponta do pincel, tá vendo? E aí você consegue trabalhar bastante com isso. Enfim, faça isso com todas as cores. Agora vamos falar de técnicas. A primeira técnica é misturando cores. Aqui a gente tem uma paleta de 12 cores de pincel, como vocês podem reparar. Temos as cores primas e algumas cores misturadas. Mas uma cor que não tem aqui, que eu sinto muita falta, é a cor roxa. E aí, como eu faço a cor roxa? Eu pego, misturo o vermelho com o azul. Ih, coloquei muito azul. E aí a gente vai brincando. Tá vendo, ó? Fez roxo. Roxo. E aí, se você quer um roxo puxado mais pro rosa, pega essa tonalidade, um pouquinho, e acrescenta mais vermelho. E aí, você vai ter outro tom de roxo. Então, não é porque você tá limitado nessa paleta de cores que você vai ter uma cor muito poucas cores. Ou então que você vai ter pouca diversidade. Você pode trabalhar com isso. E aí, se você acrescentar um pouquinho de rosa aqui, ó, outra cor. Então, assim, você pode misturar cores e entender o seu material. É isso que eu falo em questão de entender material. Ver quanto de água você precisa para conseguir a tonalidade X. Desenvolva cores. Você percebe que aqui não tem cor de pele. Você pode usar um pouquinho mais claro, mas você vai misturar a cor para fazer cor de pele. Então, entender essas misturas de cores e como seu material se comporta com isso é uma coisa muito importante. A segunda técnica... Deixa eu pegar uma folha limpa. A segunda técnica... ela trabalha de como você vai trabalhar esse pincel, esse trabalho. Como você vai trabalhar o desenho, tá difícil a dicção. Então, por exemplo, você pode vir aqui com o pincel limpo, jogar aqui na folha, molhar aqui, ó, só água. Encharcou de água. Vem aqui, pega uma outra cor e joga essa cor por cima. Percebeu que abriu? Deixa eu colocar mais perto da câmera. Aqui, ó. A cor abriu. Tá vendo? Você trabalha assim com uma aquarela. Perceba que a folha ficou bem fina. Eu tô usando uma folha sulfite. E aí você brinca. Essa é a técnica do molhado no molhado. Então, a tinta tá molhada e aí você acrescenta no papel molhado. Existe a outra técnica, que é a que eu tava fazendo antes, que o papel tá seco. Você vem aqui e pinta com papel seco. Tá vendo como a aquarela já se comportou de outro jeito? Na verdade, vocês não viram, porque não tava na câmera, mas enfim, você pega e passa com o papel seco. Tá vendo, ó? A aquarela se comporta de outro jeito. Em questão de camada, você pode acrescentar uma cor. Deixa eu acrescentar uma cor fraca, peraí. Você pode acrescentar uma cor no seco. E ainda com a tinta molhada, você pode acrescentar uma outra cor. E aí, aqui no meio, tá vendo? Você faz um degradê mais bonitinho. Essa é a técnica do molhado no molhado. É a tinta molhada em cima da tinta molhada. Você pode fazer o quê? Você pode pegar aqui e pintar um pouco. E aí, você espera isso secar. Vou enjucar aqui com papel, que ajuda a dar uma secadinha. Tá seco, não vai misturar. Aí você pega e mistura aqui por cima outra cor. Já vai se comportar de outro jeito.
Então, essas são algumas técnicas. Você espera secar e vai acrescentando camadas. Você pode misturar junto com o molhado. Você pode molhar o papel e colocar por cima. Você pode pintar diretamente com papel seco. Você pode misturar tudo isso. É uma infinidade de possibilidades dentro da aquarela. E aí você pode ir brincando cada vez mais com isso. Mistura as cores dentro do papel. Então, aqui é o roxo que a gente misturou. E aí você quer uma outra cor. Ainda molhado, você vem aqui e mistura de novo. Aí fica um outro roxo. Então, assim, você pode brincar infinitamente com a sua aquarela. É um material muito gostosinho de mexer. E como você pode reparar aqui na minha mesa, faz uma leve baguncinha. Existem materiais que fazem mais bagunça do que esse, mas faz uma baguncinha. E não é um material assim que demora muito. Eu tô mexendo com tinta óleo. Na verdade, eu não comecei ainda, mas eu tô mexendo com tinta óleo. E tinta óleo demora bastante pra secar. O que me fez fazer a aquarela não demorar tanto. Então, é uma tinta, assim, que tem uma secagem até que rápida. E você pode usar o secador, pode usar um ventilador e afins pra secar mais rápido ainda e você finalizar mais rápido o seu desenho. Existe uma coisa chamada lápis aquarelável. Eu ainda não dominei 100%, eu ganhei ele há pouco tempo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando só sobre o lápis aquarelável mais pra frente. Que é um lápis, assim, muito bonito. Deixa eu pegar aqui uma cor. Aqui, ó. E aí, o que você pode fazer? Existem aqui, você vai pintando com lápis aquarelável. Vai criando uma coisa aqui. E aí, você vem com o pincel molhado. E a mágica acontece. Olha só que legal. Só que o que eu não gosto muito é que ele não sai 100%. Ainda fica com um rasquinho, tá vendo? Você tem que esfregar bastante pra sair. Então, é uma possibilidade aí pra contorno. Se você quiser contornar o seu desenho, você faz aí um coração. Será que tem espaço pro coração nessa folha? Você faz aqui, por exemplo, um coração. E aí, você vem com o lápis e cria um contorno. Aí você pode ter uma definição mais bonita. Acabei de me sujar. E aí você vai trabalhando com isso. Agora, bem rapidinho aqui, pro vídeo não ficar longo, eu vou fazer uma paisagem com vocês, sem falar nada. Vai ser assim, bem rápido, vai estar no acelerado, pra vocês entenderem mais ou menos como eu manipulo os pincéis em cima da folha, numa folha não própria pra aquarela, caso você queira ir economizar. E aí você pega aí mais algumas dicasinhas, tá bom? Até o próximo vídeo. Voltamos. Bom, normalmente quando eu faço aquarela eu uso essa prancheta. E eu uso o papel esticado em fita, porque aí evita dele ficar turvo, ele fica mais bonitinho. Então é assim que eu começo. Vai ser uma paisagem, né? Então deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu nunca fiz uma paisagem. Acho que eu vou fazer um lago com uma árvore. Porque eu sou muito criativa. Já sei, vou fazer um em pé amarelo. Então eu vou vir aqui e vou ficar bem quietinha pra vocês. Hey, voltamos. Aqui eu vou exemplificar pra vocês uma coisa que eu falei no início do vídeo. Lembra que eu falei que existem papel pra aquarela? Então, o melhor papel é aquele mais grosso e que é a base de algodão. Porque o algodão, ele chupa melhor a água. Ih, coisa um pouquinho. O que aconteceu aqui? O papel ficou totalmente enrugado e danificou o desenho, tá vendo? Mas enfim, acontece. Eu quis fazer assim pra vocês. Coloquei um desenho com bastante água pra vocês entenderem melhor o que eu tava falando. Bom, olha só que belo desenho.
Eu não faço muita aquarela, né? Vocês devem ter entendido o porquê disso. Nossa, a câmera ficou maravilhosa. Peraí. Uma pausa técnica. Aí, foi. Ficou assim o desenho. Maravilhosamente, como vocês podem reparar. Pior que eu gostei dele. Era pra ser um IP amarelo, mas ficou laranja. Enfim, era mais pra brincar com o pincel, com a água, e vocês entenderem um pouco melhor. Ele vai ficar aqui. Enfim, eu queria dizer pra vocês o quê? Treinem. A primeira aquarela pra última que você fez vai ter uma puta diferença. Nossa, não fala palavrão, Larissa. A primeira aquarela pra última que vocês vão ver uma grande evolução. E a aquarela é treino. As primeiras não vai ficar bonita. O início da sua aquarela não vai ficar bonito. E você vai ter muitos erros, muitas folhas rasgadas, muito desenho que você vai jogar na gaveta e falar, não fui eu que fiz isso. Mas acontece, né? Esse é o base pra tudo. Treino, prática e tempo. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas, então pensa nessa dica como a mais importante pra você. Respeite seu tempo e relaxe, faça sua arte e pare de se comparar com os outros, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Comenta aqui embaixo se você gostou dessa belíssima obra de arte, tá bom? Agora fui. Tchau!